é diferente o Jorge Jesus? E a segunda pergunta, assim, tu é do cara que acha que se ele voltasse um dia, óbvio que agora tá lá o Tite e tudo mais, daria certo ou tu acha que ele tem mais a perder? Como é que é a sua visão sobre isso? Vamos lá, ele é muito bom, sabe? Eu acho que eu não queimaria a língua se eu falasse que ele é o melhor treinador da história do Flamengo, né? Eu não sei se isso é justo, né? Porque eu não conheço todos, mas ele é muito bom, muito bom. O conteúdo dele é uma coisa, assim, espetacular. É aquele negócio, assim, milimetricamente no campo, você sabia o que tinha que fazer em todo momento. Aliás, não só eu, senão que eu sabia que se eu estivesse no lugar, eu sabia onde estavam todos os meus companheiros. Era muito bem treinado e tudo mais. Juntou tudo. O que você falou da sinergia antes, a tempestade perfeita, juntou. Eu não posso garantir, por exemplo, que ele vai voltar e vai dar tudo certo, porque depende muito das peças que ele tem na mão. Tanto é que ele chega nos lugares e ele pede contratações. Obviamente, como todo treinador que chega, pede as suas peças. Mas ele teve o mérito de conseguir entender cada característica daquele grupo e fazer esse grupo ter uma conexão, uma química dentro e fora do campo de uma forma extraordinária. E depois ele tinha uma coisa excelente, assim, ele assumia toda a culpa do que desse errado, ele assumia. Então, assim, sem dúvida, do que é taticamente, assim, o melhor treinador que eu já tive na minha carreira. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávio TV na área, Pedro que vos fala por aqui. E o Flamengo pode ter, assim, 2 presidentes, né? Entre aspas. Um presidente mesmo e, caso venda a SAF, um presidente também na SAF. Falando do Bruno Henrique, agora não tem mais volta. Bruno Henrique fechou o contrato com o Flamengo e agora o Flamengo assinou a parte da renovação que estava faltando. Sobre o Gabigol, essas negociações estão travadas, principalmente pelo salário que o jogador pediu para renovar com o Flamengo até 2028. Sobre o Rodrigo Caio, ele desabafou, né, a falta de apoio que teve e, em relação a volante, o Flamengo contratou um volante do Nova Iguaçu. Vou dar mais detalhes para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Flávio TV e, se vocês puderem, por favor, deixe seu like, é muito importante. Se puder, deixa logo o like agora, porque eu não fico pedindo no meio do vídeo. E também muito obrigado pela ajuda que vocês têm dado diariamente para a Flá Geral. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, falando sobre a SAF, né? É uma ideia defendida com unhas e dentes pelo Landim e o Flamengo vendendo 20%, 30% da SAF, segundo o Landim, conseguiria construir o estádio de maneira tranquila, sem onerar os cofres. E o Landim, ele falando sobre SAF, né? Ele falou que sim, ele mesmo pode ser o presidente ali, o diretor da SAF, né? E aí o Flamengo teria um presidente no futebol, que comandaria o futebol, e um presidente na SAF. E esse presidente poderia ser qualquer pessoa, até mesmo o Landim. O Landim mesmo falou, né, que os sócios que forem proprietários da SAF, né, quem comprar a SAF, vai poder indicar ali o presidente, né? O número de pessoas, porque a possibilidade é de vender para pessoas, para sócios ali do Flamengo, e essa venda, esses sócios, né, quem comprasse um pedaço da SAF, poderia eleger um presidente. E aí ficaria o Flamengo com um presidente e também a SAF com um presidente, com um diretor. E o Landim se pôs à disposição, né? Se ele for votado ali para ser esse cara de frente da SAF, ele ficaria sem problema nenhum. Mas é aquilo, né, galera? Um clube que fatura mais de 1 bilhão por ano. Vai vender um pedaço, mesmo que seja 20%, 30%. É um valor muito alto que a SAF vai receber, né? Porque o clube, quando vende um pedaço dele, o sócio também quer o dinheiro de volta, quer um retorno pelo investimento. E aí fica complicado. Vai vender por quê? Para sempre? Esses 20%, 30%, a gente vai conseguir quantos bilhões com isso? Será que realmente vale a pena? Então são essas perguntas que a gente fica se fazendo. A gente precisa ainda entender muito melhor a SAF para tomar uma decisão se vale ou não vale a pena. Mas a gente precisa de muitas informações para a gente não comprar gato por lebre. E nação rubro-negra, falando sobre o mercado da bola, Flamengo fechou a contratação de uma jovem promessa, que é o Iaguinho, lá do Nova Iguaçu. Volante com aquela versatilidade de sempre, né? Box to box, ele vai da área dele até a área adversária, chuta muito bem de fora da área, jogador que se destacou na Copa Rio e no Campeonato Carioca Sub-17 e tá chegando no Flamengo para poder fazer parte do time Sub-20. Flamengo cumprindo com a sua estratégia, né, de sempre pegar jogadores ali que são promessas e poder transformá-los em realidade. O Iaguinho fez parte do time que venceu o Flamengo por 5-1. Então o Flamengo enxergou que é um jogador de alto potencial. O Flamengo já fez isso com outras jovens joias e deu certo. E dessa vez o Flamengo contrata o Iaguinho
Iaguinho, tomara que você dê certo, que tudo aconteça da melhor forma possível e que em breve você esteja dando alegrias à nação rubro-negra também no time profissional. Seja muito bem-vindo. E é isso, né? Esse compromisso de sempre fortalecer a base faz com que a gente tenha jogadores para usar no profissional e, caso eles não sejam usados, negociar eles, melhorar a vida da família deles mesmo e também ajudar o Flamengo financeiramente. É isso, parabéns pela contratação e pra cima deles. Tem que mesmo pegar essas joias e lapidar no ninho do urubu. Nação rubro-negra, uma situação que tava ali esquisita, né? Era o contrato do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique já tinha assinado a renovação para ficar por mais 3 anos no Flamengo e o Flamengo não mandava a assinatura, não fazia parte dele. O atleta assinou e a diretoria não assinava. Mas essa novela chegou ao fim, agora não tem mais volta. Bruno Henrique fica no Flamengo pelos próximos 3 anos. Um jogador que com o Jorge Jesus teve o auge aqui no Flamengo, jogou muito em 2019. É um jogador que, apesar da sua idade, ainda tem muito tempo pela frente de carreira. Um jogador que, quando bota a bola na frente, é difícil parar, mas ultimamente quem tem sido titular é o Cebolinha e com méritos, né? Não dá pra gente chegar por nome e colocar o jogador, mas é um jogador muito importante. Teve aquela novela que o Palmeiras queria contratar ele, mas acabou sendo ali acordado que ele ficaria no Flamengo pelos próximos 3 anos. Diretoria do Flamengo terminou essa novela, já assinou, então é oficial. Bruno Henrique pelos próximos 3 anos no Flamengo. Queria saber o que vocês acharam, porque muita gente estava pensando que poderia ter uma reviravolta, que o Flamengo poderia reanalisar, mas não. O acordo já tinha sido feito e o Flamengo agora assinou e é de forma oficial essa renovação do Bruno Henrique. E nação rubro-negra, agora que o Rodrigo Caio não faz mais parte do elenco do Flamengo, ele expôs a falta, né, que fez alguém chegar perto dele, dar apoio a ele nesses momentos, né, que ele esteve no departamento médico, problemas de contusão. É um jogador que sempre cumpriu com as suas tarefas, tudo que era designado, o Rodrigo Caio cumpria com maestria, mas infelizmente esses problemas de contusão culminaram na sua saída, a falta de oportunidade, né, a falta de confiança para que ele pudesse ali desempenhar um bom futebol dentro dos gramados. Em relação a essa falta de apoio, ele disse o seguinte, vamos abrir aspas aqui. Eu nunca quis isso na minha vida, eu nunca quis me machucar. É claro que eu senti falta de uma conversa, de me chamar num canto ali e falar, estamos com você, o que você precisa? Precisa de ajuda? Por mais que a gente seja forte, em algum momento a gente baqueia. A gente chega em casa e pergunta a razão, o porquê que acontece isso comigo. Em alguns momentos eu me perguntei e aí ele complementou. Há pessoas que, a partir de brincadeiras, não estão nem aí para o seu bem-estar mental e físico. Pessoas que não querem saber se você vai conseguir passar por dificuldades e aí eles querem brincar, eles querem zoar. Elas têm que ter atenção nisso. O Rodrigo conseguiu superar, mas e o João? Será que ele vai conseguir? Isso pode acabar não só com a carreira, mas com a vida da pessoa. Então, ele deu a entender que lá dentro do Ninho do Urubu, as pessoas davam uma zoada, né? Faziam brincadeiras. Fora também, nas redes sociais, né? Faziam brincadeiras, mas é aquilo, né? É complicada essa situação. Rodrigo Caio, graças a Deus, tem uma cabeça boa e tomara que ele dê certo no clube que ele vai jogar. É um jogador que tem excelência no futebol, comanda a zaga, cara. Eu gostava do Rodrigo Caio porque ele falava com os outros zagueiros, comandava linhas de impedimento. Ele era um cara completo. Ainda é um jogador completo, mas infelizmente teve esses problemas de lesões. Boa sorte, Rodrigo Caio. E se vocês quiserem deixar algum recado pro Rodrigo Caio, coloca aqui embaixo do vídeo. Galera, agora uma bem curtinha aqui sobre a renovação do Gabigol. Jogador que iria renovar o contrato com um ganho significativo de aumento de salário, mas essa temporada de 2023 não condiz com um momento de renovar. É a minha opinião e a diretoria do Flamengo enxergou que não vai renovar, porque existia uma promessa de renovar com o Gabigol após o término do Campeonato Brasileiro. Só que isso não vai acontecer, o Flamengo vai analisar novamente para saber se continua ou não com essas negociações, né, de renovação. O Gabigol, ele pede um aumento, deve receber em torno de 2 milhões e pouquinho de reais por mês e um contrato que iria até 2028. Então, vamos ver como é que vai sair o Gabigol. Essas negociações só vão voltar no ano de 2024, porque era para estar sacramentada agora no ano de 2023. Só que realmente não tem sentido nenhum renovar com o Gabigol nesse momento, na atual conjuntura.
Eu tenho convicção que com o Tite ele possa voltar a ser aquele Gabigol, caso ele também queira focar 100% na carreira de jogador de futebol. Mas é isso, apenas uma curtinha. O contrato do Gabigol está sob análise e em 2024, dependendo do futebol dele, o Flamengo continua essas negociações. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos, tenha um excelente fim de semana. Até a próxima e fui!